Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos fazer um vídeo bem polêmico aqui, né? Então você que está chegando agora aí, já se inscreve no canal, dá o seu joinha, que hoje nós vamos falar de treta. Será que as tretas, as confusões, as polêmicas literárias também podem servir para aquele estudante que quer, enfim, entender um período literário, conhecer os autores? Hoje nós vamos falar da famosa treta, da famosa confusão, da polêmica que deu entre, de um lado, Monteiro Lobato, o escritor pré-moderno, e a artista, pintora, artista plástica Anita Malfatti. Você sabia que os dois tiveram um entrever ali? Enfim, marcou bastante um precedente da Semana de Arte Moderna de 22, quando, depois de uma exposição no ano de 1917 da Anita Malfatti, o Monteiro Lobato vem a público e, enfim, acaba com a exposição. Ele que já tinha ali um reconhecimento público, né? Já era um escritor consagrado dentro da literatura, vai, enfim, acabar, mas ele arrebenta, assim, com a exposição da Anita Malfatti, xingando ela, assim, de tudo que ele podia xingar do ponto de vista de uma arte que não fazia sentido, que não tinha nada a ver, enfim. A polêmica acabou ganhando força e a Anita Malfatti depois foi, enfim, apoiada pelo grupo dos cinco, né, o Oswald de Andrade, o Mar de Andrade, Tarsila, o Menotti Del Pique, e isso vai deflagrar muito a possibilidade depois de se organizar a famosa Semana de Arte Moderna de 1922. O famoso artigo vira um livro, né, a respeito da exposição Malfatti, que vai se tornar o famoso Paranoia ou Mistificação, né? E aí, será que o Monteiro Lobato estava certo? Será que a arte da Anita Malfatti era ruim mesmo, né? O que será que tem por detrás desta confusão, desta treta, né? Bom, o Monteiro Lobato dispensa apresentações, né? Ele é um escritor muito significativo, ele tem uma importância muito grande na literatura brasileira, mas é também muito controverso, né? Contemporaneamente, é possível perceber uma série de críticas que se faz ao discurso oficial que ele assumiu na época, colocando sempre, enfim, o trabalhador, o homem pobre numa circunstância vexatória, né? Como é o caso do livro Urupês, né, que significa erva daninha, que ele cria lá o famoso personagem, o Jeca Tatu, né, que ele é sempre, né, considerado um tipo fraco, enfim, preguiçoso e tal. E, claro, todo mundo sabe da polêmica, que eu acho que essa polêmica vai ficar para outro vídeo, as questões da sua associação com alguns movimentos um pouco problemáticos, racistas, né, como as relações com a Ku Klux Klan, etc. e tal, enfim, nos Estados Unidos. Mas deixa que essa história eu conto num outro vídeo, mas isso de alguma forma também reflete um pouco esse posicionamento vinculado a uma espécie de arte oficial, que buscava o belo e que, de alguma forma, quando ele publica o artigo Paranoia ou Mistificação, em 1917, após a exposição da Anita Malfatti, é como se ele estivesse assinando assim: olha, no futuro, lá no canal Literatura Fora da Escola, não me estudem no modernismo, me estudem no pré-modernismo. Por quê? Porque o modernismo ele vai ter uma associação direta com as vanguardas artísticas do século XX. Inclusive nós temos um vídeo que fala dessas vanguardas, vale a pena você dar uma assistida, que era um princípio de fragmentação do homem refletido na fragmentação estética, como é o caso, né, do cubismo, expressionismo, dadaísmo, futurismo, enfim. A exposição da Anita Malfatti, então, ela está diretamente ligada a esses movimentos, e o Monteiro Lobato ele acredita numa arte que buscava um belo, uma forma de ver o mundo muito ainda vinculada aos academicismos do final do século XIX, uma realidade que não estava, enfim, deturpada pela dinâmica estética que a marca das vanguardas artísticas vai trazer para a arte moderna brasileira. Nesse sentido, ideologicamente, não só do ponto de vista temático, como eu mencionei, as relações que ele vai fazer, a questão da literatura infantil também, em algum ponto vai trazer uma dinâmica das classes sociais sempre colocada numa perspectiva em que o pobre, o negro estão sempre ali, enfim, à mercê de uma circunstância, num momento em que, claro, já se discutia no Brasil questões avançadas
quanto à escravidão, um próprio momento pós-abolição. E nesse sentido, a Anita Malfatti vai, enfim, super jovenzinha, trazendo ali uma série de experiências que ela teve em sua formação, né? Ela que era filha de uma professora de pintura do Mackenzie, de um tio que era engenheiro que de alguma forma pôde financiar a sua formação tanto na Europa, né, na Alemanha, depois nos Estados Unidos. Então ela vai ter contato com muita gente que estava produzindo um tipo de arte que era essa arte que, enfim, trazia uma reflexão crítica sobre a realidade fragmentária, sob a perspectiva da estética fragmentária, né? E aí vem o Monteiro Lobato e acaba com ela, né? Chama de arte estrábica, chama de furúnculo. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui do famoso Paranoia ou Mistificação, para vocês verem a postura e como ele foi radical, né? Ele diz assim: há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e em que, consequência disso, fazem a arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. E aí ele cita algumas figuras e tal. Aí depois ele pega e fala assim: a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo e de todos os períodos de decadência. São frutos do fim da estação, bichados ao nascedouro, estrelas cadentes, brilham um instante, a mais das vezes com a luz do escândalo, e somem logo nas trevas do esquecimento. Então ele já começa ali no primeiro parágrafo já arrebentando, chamando de furúnculo, arte estrábica, cometa que se acende e logo se apaga, e se acende é só pela luz do escândalo, né? Mais à frente ele vai falar mal pintura do Picasso, não vai seguir adiante, o que na verdade é um erro histórico, né? A gente sabe que Picasso até hoje é considerado um dos grandes pintores, né? Ele fala: a arte moderna, eis o estudo, a suprema justificação, na poesia também surgem os furúnculos dessa ordem, provenientes da cegueira da arte moderna. Fala do Picasso também, né? Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para a atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso. Ai. Enfim, ele vai bater, vai arrebentando com ela no meio. É claro que ela ficou muito mal com tudo isso, mas isso serviu como um ponto de partida para depois, enfim, ela seguir com toda a produção, inclusive que vai influenciar a Semana de Arte Moderna de 1922, né? Então ela vai trazer uma série de influências, seja do cubismo do Picasso, ou do expressionismo da Alemanha, o fauvismo, né? O pós-impressionismo também. Em 1915 ela vai partir para uma expedição nos Estados Unidos, que é de onde ela tira os seus trabalhos mais conhecidos, né? Como é o caso do Homem Amarelo, vou colocar para vocês verem. O Farol, de 1915, O Homem Amarelo é de 1916, Tropical, de 1917. Enfim, em função até dessa crítica toda, ela fez até um exercício de uma pintura mais realista, né? Mas depois, em 21, ela volta, muito até influenciada por uma crítica positiva do Sérgio Millier, a fazer, enfim, os seus experimentos mais vanguardistas e ligados a literatura, a lógica artística moderna, né? Enfim, fica aí para vocês julgarem, né? Mas eu acho que já deixo bem claro aqui, de alguma forma, como passou um pouco do ponto a violência do discurso do Monteiro Lobato, mas eu acho que vale a pena conhecer, então, esse artigo Paranoia ou Mistificação e conhecer um pouquinho
De um lado, a justificativa do motivo pelo qual Monteiro Lobato é estudado no pré-modernismo e, do outro, essa artista tão importante e significativa da arte moderna brasileira, Anita Malfatti, que deflagrou de fato a constituição do que foi a Grande Semana de Arte Moderna de 22. Tudo bem? Então espero ter contribuído com o estudo de vocês, o entendimento desse momento importante da arte brasileira, tanto na literatura quanto na pintura. Se inscrevam no canal e até a próxima. Um beijo no coração de todo mundo. Se inscrevam no canal aí. Até!